Olá, estudantes! Vamos à correção da nossa sexta atividade. Essa correção é uma maneira de dar a devolutiva para vocês desses exercícios que vocês estão fazendo aí de forma remota. Lembre-se de seguir todos os passos. Primeiro, faça os exercícios, depois olhe a correção. Não olhe a correção para depois fazer os exercícios, porque até porque tem prazos, né? Não pode perder esses prazos, ok? Lembre-se que essa correção, como é uma correção gravada, ela vai ficar no canal do YouTube, então vocês podem estar vendo ela a qualquer momento. E eu tento fazer com a maior quantidade de detalhes possível, para que vocês possam, entender o processo aí da resolução dos exercícios e consigam com isso entender os conteúdos propostos. Tranquilo? Então vamos começar a nossa correção. Vamos lá. Vamos começar a nossa correção. Acompanhe aqui a solução da questão de número 1. Certa partícula tem um movimento harmônico simples, cuja lei de formação é dada por S de t é igual a 3 vezes o cosseno de π sobre 2 mais 2t, com S de t sendo a posição, então S de t é a posição da partícula no espaço em centímetros e t o tempo, t é o tempo, em segundos, iniciando o movimento a partir de t igual a 0. Então começa a partir do 0. Quanto tempo se passa aproximadamente a partir do instante t igual a 0, então de 0 para frente, para que essa partícula atinja a posição de 3 centímetros pela segunda vez. Então não é pela primeira, é pela segunda vez, ok? Então vamos tentar entender. Essa é a posição que eu quero chegar. Mas a posição é S de t. Então no lugar de S de t, eu já posso colocar 3 centímetros. Então como que ficaria isso? Então eu teria aqui 3 é igual a 3 vezes o cosseno de quem? De π sobre 2 mais 2t. E aí aqui nós vamos manipular a nossa equação para tentar descobrir o valor de t. Então você tem que, como aqui a multiplicação passa para o lado de cá dividindo, então você tem que cosseno de π sobre 2 mais 2t é igual a multiplicação divisão. 3 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 1. Então você tem aqui, que o cosseno de π sobre 2 mais 2t dá 1. Só que para que o cosseno dê 1, a gente já sabe que esse vai ser o máximo da função, né? Vai ser não, é o máximo da função. Então eu vou colocar aqui que aqui nós temos o máximo, certo? Mas, se eu pensar só em máximo, fica difícil de eu tentar entender o formato desse gráfico. Então eu vou pensar no mínimo também. Se 1 é o máximo, qual que é o mínimo? Então, quando o cosseno de π sobre 2 mais 2t for igual a menos 1. E aí eu pensaria aqui também no mínimo. Para que isso? Para a gente saber o comportamento dessa função. Então, tem duas situações, o máximo e o mínimo. Então, eu vou colocar aqui, já que colocou o máximo e o mínimo, vai ficar bem simples para a gente estar fazendo. Então, eu tenho dois casos. Vou começar um caso aqui, né? Depois eu coloco o outro do outro lado. Primeiro eu vou pegar esse. Mais 2t. Vamos primeiro procurar o máximo. É igual a... Se o cosseno desse ângulo dá 1, eu tenho que ver que ângulo que tudo isso deu o valor do ângulo, porque tudo isso é o ângulo. Então, que ângulo que o cosseno dá 1? Não tem só um, tem vários. Então, a gente vai aí pegar um desses que a gente consegue estender para os demais. Então, eu vou pensar no primeiro quadrante, que é mais fácil de trabalhar. O primeiro cosseno que dá 1
é o zero. Então já dá para mim pensar nisso daqui. Então este ângulo tem que ser zero para que o cosseno dê 1. Tem mais? Tem, mas já pensando no zero já é meio caminho andado. Então fazendo aqui uma equação simples, eu tenho 2t é igual a menos π sobre 2. Como aqui é uma multiplicação, t é igual a quem? π sobre 2, negativo, né? Vezes, vou consertar aqui. Então nós temos aqui menos π sobre 2, que está negativo, passou para esse lado. Como que está multiplicando, passa dividindo, então vezes 1 meio, que é vezes o inverso do segundo. Então a gente vai ver o quê? Multiplicando aqui, eu tenho menos π sobre 4. Certo? Então nesse ponto, a função é máxima. Não é só neste, né? Claro. Eu tenho infinitos ângulos, mas todos são correspondentes a este. E aí nós vamos ver agora o mínimo, para facilitar a nossa vida. Então, π sobre 2 mais 2t, para que isso dê menos 1, eu tenho 180 graus, ou seja, apenas π, ok? E aí eu terei 2t é igual, como aqui é positivo, passa para o outro lado negativo, certo? Eu tenho π menos esse, mas eu vou modificar aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então você tem 2π sobre 2, porque 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes π dá π. Então você tem aqui 2t é igual, diminuindo aqui eu tenho π sobre 2, 2 menos 1 dá 1. E aí como a multiplicação, então t é igual a quem? π sobre 2 vezes 1 meio, porque divide, né? Divisão de fração é o primeiro vezes o inverso do segundo. Então você conclui que t vai ser o quê? Multiplicando π sobre 4. Ok? Então vamos tentar ver esses dois pontos aqui no gráfico, que agora tendo o máximo e o mínimo, fica fácil de você aí desenhar o gráfico. Lembrando que todos os ângulos correspondentes a estes aqui, ou é o máximo ou é o mínimo. Então vamos colocar aqui no gráfico. Você tem aqui o eixo x, e aí você tem o eixo y. Aqui você tem menos π sobre 4, e aqui você tem π sobre 4. E quais seriam os ângulos correspondentes a estes, aos próximos? Π sobre 4 está no primeiro quadrante, né? No segundo quadrante, você vai ter 3π sobre 4. No terceiro, você tem aqui 5π, certo? Sobre 4. E o próximo você tem 7π sobre 4. Bom, no primeiro caso aqui, quando eu tinha 3 aqui para y, que é o s de t, eu achei quem para x? π sobre 4, negativo. Então, eu vou ter aqui 3, né? Aqui assim. Aí você tem aqui o pontinho, né? Um correspondendo com as suas coordenadas. Aqui. Aí quando você tem aqui o mínimo, quando eu tenho π sobre 4, é mínimo. Se eu pegar π sobre 4 e colocar no lugar de t, você não vai achar mais 3, né? Você vai achar o mínimo, que seria quem? Só substituir, vocês podem ver depois. Substituir por t, π sobre 4. E aí desse lado você vai chegar a menos 3. Então vai ficar aqui embaixo. Então você tem aqui menos 3. Então aqui, né? Pontilhando aqui, achando a coordenada. Então você tem aqui menos 3. E aí o próximo que é correspondente, se você substituir, você vai chegar novamente a mais 3. Que esse é o máximo, esse a gente viu que é o mínimo. O próximo vai ser o máximo, o próximo vai ser o mínimo, né? Esse aqui vai ser o máximo novamente. E assim sucessivamente. Então, nossa função vai ter a seguinte situação, né? Desse jeito aqui, né? Ela continua. E aí agora, com o gráfico desenhado,
fica fácil de responder o que foi pedido lá. Vamos lá à pergunta. Quanto tempo se passa aproximadamente a partir do instante t igual a 0? Então, deixa eu apagar aqui, a partir daqui, ó. Daqui para frente, então esse ponto aqui já não conta. Para que a partícula atinja a posição de 3 centímetros pela segunda vez. Então, partindo de 0, a primeira vez, ó, ela atinge a posição máxima aqui, ó, em 3π sobre 4. A nossa segunda vez, ela vai atingir aqui 3 centímetros em quanto? Em 7π sobre 4. Então, eu posso concluir que o tempo é 7π sobre 4, a nossa resposta. Mas como pede aproximadamente, então tenho que saber quanto vale isso daqui aproximadamente. Então, tenho que chegar a uma aproximação. Então, vamos pegar aqui e fazer essa multiplicação aqui. Você tem 3,14, né, aproximadamente, vezes 7, e aí você divide por 4. Aí 7 vezes 4, 28, vai 2, 7 vezes 1, 7, 7 com 2, 9, 7 vezes 3, 21, duas casinhas após a vírgula. Fazendo a divisão, 21,98 dividido por 4, que é a divisão aqui, aí você vai ter aqui 5, né? Ou melhor, vou multiplicar aqui por 100, aqui eu vou ter 400. E aí eu tenho aqui 2.198 dividido por 400. Posso colocar aqui 5, né? Porque 5 vezes 400 vai dar aqui 2.000, sobra 198. Como esse aqui é menor, acrescento um zero e uma vírgula. E aí eu tenho o próximo aqui, dividindo esse aqui por 400, eu posso colocar aqui, 4 vai dar 1.600, 5 passa, né? Então tem que ser 4. Aí 4 aqui vai dar 1.600, sobra 380. Posso acrescentar um zero, né? E aí eu vou continuando. 3.800 dividido por 400, eu posso colocar aqui 8, vai dar 32, 9 vai dar 36, então pode ser por 9, né? Então 9, aí 9 vezes 4 ali vai dar 36, 3.600, e aí sobra 200, e aí, né, continua. Lembrando que eu estou usando 3,14, que é um valor aproximado. Quanto mais casas vocês usarem após a vírgula, mais próximo do resultado vocês vão chegar. Então vocês têm que buscar um valor que seja próximo, né? Então T é aproximadamente 5,49. Então o valor mais próximo que vocês chegarem, né, de 5,49, que é o tempo, né, em que a partícula atinge essa posição de 3 centímetros pela segunda vez. Então é 7π sobre 4 segundos. Então nós temos aproximadamente 5 segundos e meio. Aí só ver a alternativa correta e marcar que é a mais próxima dessa daí. Lembrando que lá fica alternado, então tome cuidado a respeito disso. Certinho? Prontinho é a questão de número 1. Muito fácil, né? Vamos à correção da nossa segunda questão. Vamos continuar a nossa correção. Agora acompanhe a questão de número 2. Suponha que a função P de t igual a 100 menos 20 vezes o cosseno de 8πt sobre 3. Determine a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos em milímetros por Hg de uma pessoa adulta em bom estado de saúde. Então essa função está determinando a pressão aí, sanguínea aí da pessoa que seja, né, adulta e ainda esteja em um bom estado de saúde. Então, qual é a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos dessa pessoa ao se passar 1,125 segundos? Então, está colocando um tempo específico. Então, passou esse tempo, qual vai ser a pressão relativa, né,
o que foi dado lá em cima. Basta fazer o quê? Uma substituição, né, gente? Porque se já tem um tempo, que é o T, eu vou achar quem? A pressão sanguínea que foi dada em milímetros por Hg. Então é só substituir. Nós teremos P de 1,125, isso é igual a quem? 100 menos 20 vezes o cosseno de 8π vezes o tempo, que é 1,125 dividido por 3. E aí fazendo, nós teremos 1,125 é igual a 100 menos 20 vezes o cosseno do que der aqui dentro. 8π vezes 1,25, nós teremos 9π sobre 3. E aí eu tenho que P de 1,125, uma multiplicação simples, tá? 100 menos 20 vezes o cosseno, fazendo a divisão, eu tenho 3π. E aí eu continuo. P de 1,125 é igual a 100 menos 20 vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno desse ângulo é fácil. Se eu tenho 3π e 2π é uma volta inteira, neste caso eu dei uma volta e meia. Então se eu dou uma volta inteira, eu paro no zero novamente, num ponto onde está o zero. E aí se eu dou mais meia volta, eu vou parar no ponto onde está o 180. E o cosseno de 180, que é correspondente, né? Ou melhor, congruente a este daqui, que no caso é o ângulo de 540 graus, é igual a menos 1. Então o cosseno de 3π é menos 1. Então nós vamos ter que P de 1,125 é igual a 100 menos vezes menos, mais, e aí 20 vezes 1, 20. Então eu concluo que P de 1,125 é igual a 120, a unidade de medida, milímetros por Hg. Então quando passou-se 1,125 segundos, a pressão nas paredes sanguíneas era de 120 milímetros por Hg, respondida a nossa questão de número 2. Essa 2 é muito fácil, né? Porque é só você fazer uma substituição e aí você chega ao valor que você precisa, ok? Respondido aí a nossa número 2, vamos à questão de número 3. Acompanhe agora a correção do nosso terceiro problema. Um fabricante de pisca-piscas fez uma programação para as lâmpadas traduzida pela função L de t é igual a 2,5 mais 2,5 vezes o cosseno de π sobre 4 menos t, onde L de t é a medida em lumens e t, o tempo em que o programa fica ligado. Qual é a medida máxima? Então, eu quero saber o máximo da função. Em lumens, que é uma unidade de medida de fluxo luminoso, que esse programa pode atingir. Então, você tem aí um programa para pisca-piscas, que são lâmpadas aí em conjunto, e nesse programa em específico, a luminosidade aumenta e diminui, aumenta e diminui. E aí a gente tem que ver, né, qual vai ser a maior luminosidade em fluxo luminoso. Então, vou repetir a nossa função. Então, se você tem aqui L de t é igual a 2,5 mais 2,5 vezes o cosseno de π sobre 4 menos t. Quando que o cosseno é máximo? É só vocês lembrarem lá nas nossas definições e ver quando que ele é máximo. Para que o cosseno seja máximo, o máximo que ele pode atingir é 1. Então eu posso reescrever aqui que L de t, não importa quem seja o t, é igual a 2,5 mais 2,5 vezes 1. Para que seja máximo, esse cosseno
tem que dar 1, não importa quem seja esse ângulo. E tem vários intervalos de tempo que esse tempo aqui, o cosseno dá 1. E aí nós teremos aqui que L de t vai ser igual a 2,5, 2,5 vezes 1, então tem um 2,5. E aí você conclui que a luminosidade máxima vai ser a soma desses dois, que dá 5,0 lumens. Então, a maior luminosidade que esse programa vai atingir é de 5 lumens. E aí só olhar a alternativa que tem este valor, respondido aí a questão. Então, problemas desse tipo é bem simples, porque é só substituir, resolver os cálculos algébricos e aí você chega à sua solução. Tranquilo, né? Vamos à nossa quarta e última questão dessa nossa correção. Vamos agora finalizar nossa correção com a questão de número 4. Acompanhe comigo. Suponha que os pistões de um carro oscilem de acordo com a função f de x igual a 15 mais 15 vezes cosseno de 3x, sendo x o tempo em segundos decorridos desde a ignição, quando da partida do carro, e f de x a altura dos pistões medidas em centímetros. Qual é a altura dos pistões após 2 π segundos de funcionamento? Então já deu tempo, como o tempo é x, eu vou descobrir agora quem é f de x, que é a altura aí dos pistões nesse processo. Então vou pegar novamente a função lá, eu tenho f, ao invés de colocar x, eu vou colocar quem? 2π. f de 2π é igual a 15 mais, aí você tem 15 vezes o cosseno de 3x, nós vamos substituir logo, né? Então você tem, parênteses para não confundir, 3 vezes 2π, que é o valor de x. Então você vai ter que f de 2π é igual a 15 mais 15 vezes o cosseno de 3 vezes 2 vai dar 6. Então você tem 6π. E aí continua. f de 2π é igual a 15 mais 15 vezes. Aí quanto que dá o cosseno de 6π? Vou colocar aqui a circunferência trigonométrica aqui do lado, né? E aí só lembrando aqui você tem 0 graus. Quando você dá uma volta inteira, você tem 2π. Se você dá mais uma volta, você tem 4π. Se você der mais uma volta, aí você vai ter 6π. Então, na realidade, você teve o que aqui? Você teve 3 voltas e parou novamente no ponto onde estava o zero. Esses 4 ângulos, inclusive o 6π, tem o mesmo cosseno de zero. Qual é o cosseno de zero? O cosseno de zero é igual a 1. Então, o cosseno de 6π também é 1. Então, você tem que f de 2π é igual a 15 mais 15 vezes 1, você tem 15. Então, f de 2π vai ser igual a 30 centímetros. E aí nós chegamos ao resultado. Quando o tempo x é 2π segundos, a altura do pistão vai ser de 30 centímetros. Ok? Respondido aí a nossa última questão. Muito fácil. Espero aí, né, ter ajudado vocês com essa correção comentada de forma detalhada. Espero ter ajudado vocês a compreender todos esses conceitos relativos a cosseno. Só reforçando para vocês que vocês têm que seguir o processo certo. Fazer as atividades dentro do prazo e depois que vocês fizerem, e aí vocês vão ter a devolutiva, vocês façam o acerto, mas tem que fazer o acerto. Tem alunos fazendo os negócios tudo ao contrário. Primeiro ele
pega a correção para depois fazer o exercício. Não faz sentido, né? E tem uns que nem pega a correção. Se tiver errado, deixa tudo para lá, então acaba não consertando e não aprende nada. E aí chega na prova, acontece o que aconteceu no primeiro trimestre. Então vamos fazer as coisas certas. Eu estou tentando dar devolutivo de maneira detalhada. Então eu estou dando suporte, mas aí tem que ter a contrapartida do aluno, ok? Então gostaria de agradecer a participação de todos nessa correção que eu faço semanalmente. Espero, né, que nas próximas correções os alunos tenham mais consciência e façam as coisas nos prazos certos e, né, sem mudar a ordem aí do processo de ensino-aprendizado, porque senão fica difícil para vocês aprenderem, ok? Então, mais uma vez, obrigado, tchau, tchau, e até a nossa próxima correção dos exercícios.